É um negócio perigoso sair da sua porta. Você pisa na estrada e, se não controlar os seus pés, não há como saber até onde você pode ser levado. É verdade isso. Isso é o tio Bilbo que fala para o seu sobrinho Frodo no livro O Senhor dos Anéis de Tolkien. E ele tem razão. É perigoso botar o pé para fora de casa. E se você não souber o que você está fazendo, você não sabe para onde pode ser levado. Salmo 119 nos mostra, entre outras coisas, que a vida é obscura demais para a gente encarar os seus desafios, baseando-nos em nossas próprias convicções, certezas e caminhos. Uma hora ou outra, todo mundo chega no fundo do poço, todo mundo fica numa sinuca de bico, sem saber o que fazer, frustrado, ansioso. Por que eu fui me casar com esta pessoa? Como é que eu cheguei nessa ruína financeira? Que confusão que eu arrumei aqui na minha família, no meu trabalho. E por aí vai. O que nós precisamos é de luz para enxergar bem e prosseguir com segurança. Caso contrário, a gente fica perdido e com frequência a gente acha que certas coisas vão trazer luz para a nossa vida e elas só escurecem tudo ainda mais. Eu estou numa série de devocionais simples, mas muito preciosas, baseadas no Salmo 119, que tem 22 estrofes no texto hebraico, cada uma delas começando com uma letra do alfabeto hebraico. Estamos na 14ª estrofe, que começa no versículo 105. E o versículo 105 traz uma das afirmações mais conhecidas, queridas e surpreendentes da Bíblia. O versículo diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A Bíblia pode funcionar como uma lâmpada e uma luz em sua vida no sentido de trazer segurança, trazer direção, trazer respostas. Os momentos escuros são muitos na nossa vida, como era na vida do autor do Salmo. Veja o que ele diz no versículo 107, passei por muito sofrimento, preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Versículo 109, a minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. 110, os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. É para esse tipo de situação e tantas outras que ele diz que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Momentos em que há sofrimento, perigo e pessoas espreitando no caminho. Sabe, quando você conhece, entende e ama as Sagradas Escrituras, as verdades da Bíblia, elas iluminam os nossos caminhos. O que será que o autor sagrado quer dizer com isso? A palavra de Deus iluminar, clarear a nossa jornada, os nossos passos. Primeiro, a Bíblia nos ajuda a entender e interpretar as situações que acontecem. Quando acontece alguma coisa na nossa vida sem a perspectiva das Escrituras, nós fazemos a leitura errada, interpretamos de maneira errada, trazemos para o lado pessoal, levamos a sério demais, caímos em desespero, entendemos tudo errado. A palavra de Deus nos ajuda a ler e entender e interpretar as situações. A Bíblia ilumina nosso caminho também, nos conduzindo, olha só que interessante, a escolhas e comportamentos que são corretos e, por serem corretos, são seguros. Então ela me ajuda a ler, interpretar situações da vida e a fazer escolhas e ter comportamentos que são corretos e por isso são seguros. E em terceiro lugar, a palavra de Deus ilumina o caminho porque ela fortalece o coração abatido. Agora, isso acontece automaticamente? Você, num momento de preocupação, inquietação, você vai lá, abre sua Bíblia, saca um versículo aleatoriamente, ou então ouve alguém dizendo um versículo sobrenaturalmente para você e aquilo vai te fortalecer como uma luz? Não. Para que a Bíblia seja uma lâmpada em nossa vida, é preciso que você se dedique a conhecê-la, segui-la, estudá-la, sem relutar, continuamente,
mesmo quando você não gosta do que ela está te mostrando, mesmo quando você não está tão disposto assim a entender o que ela diz. Os compromissos que o salmista tem com a Bíblia são esses. Por isso a Bíblia era uma lâmpada para a vida dele. Ele diz assim: prometi sob juramento e o cumprirei, vou obedecer às tuas justas ordenanças. Você precisa fazer esse mesmo compromisso. No verso 108 ele diz assim: aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios, ensina-me as tuas ordenanças. Ele tem o desejo de ser ensinado. Ensinado em quê? Nas ordenanças de Deus. No verso 112, a oração dele é: dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Essa tem que ser a postura sua para que a Bíblia funcione como uma lâmpada na sua vida, nos momentos de tribulação, de perigo ou de pessoas espreitando você, para que você possa entender situações, fazer escolhas corretas, ter comportamentos corretos e seguros e ter o seu coração fortalecido. A vida é uma só. A vida é curta demais. A eternidade é longa demais para você viver no escuro. Ao colocar os pés para fora de casa, você precisa dessa luz. Agora, seguindo para a 15ª estrofe do Salmo, a 14ª vai do verso 105 ao 112, todas as letras no hebraico das frases aqui começam com a letra Nun. Na 15ª estrofe do Salmo, que vai dos versos 113 ao 120, cada uma das 8 frases no hebraico vai começar com a letra Samek. E aqui ele vai trazer uma outra ênfase. Se o autor acabou de dizer que a palavra de Deus é luz e lâmpada, ele não quer dizer que a Bíblia funciona como um manual utilitário, um manual disso e daquilo. Precisa haver um elemento de uma relação pessoal adequada com o autor deste manual, senão nada funciona. É o que nos diz o versículo 120, dá uma olhada, ele diz assim: o meu corpo estremece diante de ti, as tuas ordenanças enchem-me de temor. O salmista ele não abre a Bíblia apenas procurando o que fazer com o filho, o que fazer quando você ficou desempregado, o que fazer com pessoas que estão irritando você, como se fosse um manual para as coisas darem certo. Há um elemento fundamental aqui, que é o elemento do temor a Deus e de como a palavra de Deus produz esse temor. Ele olha para pessoas que não levam a palavra de Deus a sério e diz assim: tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos, pois os seus planos enganosos são inúteis. Ele diz também: tu destróis como refúgio todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Ele sabe a falta que é, a tragédia que é não ter uma relação de reverência e temor com o autor da Bíblia. Agora, ele então se afasta dessas pessoas, se afasta desses padrões e se dedica a quê? Versículo 13, ele diz: odeio os que são inconstantes, mas amo a sua lei. Eu me afasto da inconstância em relação a Deus e me apaixono pela sua lei. Verso 117, ampara-me e estarei seguro, sempre estarei atento aos teus decretos. É a isso que ele se dedica. Então, o que isso significa para mim e para você? À medida que você absorve a sabedoria da Bíblia, a excelência da Bíblia, você vai sendo conduzido diretamente ao autor da Bíblia, ao temor ao próprio Deus. O que é temor? É aquele terror paralisante, assustador? Não. É muito mais que isso. Temor é aquele espanto misturado com alegria e admiração profunda por quem Deus é. E a Bíblia desperta isso em nós. O conhecimento da palavra vai nos conduzindo mais e mais perto do temor do próprio Deus. E digo mais, um outro aspecto de como a Bíblia nos conduz ao temor a Deus é que você só pode ter certeza de que conhece o Deus verdadeiro e não o seu próprio Deus imaginário. E eu acredito que 70% dos cristãos adoram um Deus imaginário em nossos dias, no Brasil católico evangélico atual. Você só pode ter certeza que adora e serve o Deus verdadeiro e não o Deus imaginário se você o conhecê-lo
com o filtro das Escrituras, conforme ele é apresentado nas Escrituras, porque são as Escrituras que apresentam de maneira exata e perfeita quem o Deus verdadeiro é. O problema é que muitos de nós estamos criando deuses fantasiados por nós mesmos, deuses fantasiados por supostos pastores, pregadores e apóstolos. Diante de como a palavra de Deus se conecta com o temor a Deus e leva ao efetivo temor a Deus, o que você precisa ter? 3 coisas. Primeiro, ter fome e sede da palavra e fome e sede do autor da palavra. Segundo, ter um senso reverente da origem divina das Escrituras, que te leve para as verdades profundas reveladas na Bíblia. Não adianta você ver a Bíblia como um livro qualquer. Se não houver uma reverência acerca da origem desse livro, de que ele é um livro que vem de Deus e leva a Deus, não adianta nada. Ter fome e sede da palavra e do seu autor, ter uma reverência para com a origem divina da palavra e ter a alma preenchida com a grandeza infinita e a beleza absurda do próprio Deus através da palavra. Sua alma saciada, preenchida, embriagada com o conhecimento desse Deus conforme apresentado nas Sagradas Escrituras. Enquanto o salmista, então, procura fazer da Bíblia a luz para o caminho dele, ele vai sendo insuflado e movido pelo temor a Deus que a Bíblia desperta. Mas aí nós nos deparamos com a 16ª estrofe do Salmo 119. Todas as frases aqui, do versículo 121 a 128, começam com a letra Ain. Ele nos apresenta o que o salmista enfrenta, e o que o salmista enfrenta é oposição. Gente atrapalhando a ele de viver essa vida iluminada pela palavra debaixo do temor de Deus. O salmista tem pessoas do seu convívio que não querem nada com isso, com Deus, com a Bíblia, com o temor a Deus. E não somente não querem nada, como dificultam as coisas para ele. Versículo 121 diz: tenho vivido com justiça e retidão, não me abandones nas mãos dos meus opressores. Há pessoas oprimindo o salmista aqui. Versículo 123, os meus olhos fraquejam aguardando a tua salvação e o cumprimento da tua justiça. Uma situação tão dificultosa que os olhos deles estão fraquejando. Verso 126, já é tempo de agir, diz o Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Gente que não dá ouvidos à verdade, gente que age contra ele, gente que age contra a sua fé, fazendo oposição. E é complicado conviver com gente assim. Pior ainda, quando batem de frente com o nosso compromisso com Deus. Por meio de desprezo, críticas, opressão. Você vai para a igreja de novo? Bobagem. Para que ir atrás desse Deus? Deus não existe. Olha, não precisa levar tão a sério não, viu? É só você ser uma boa pessoa no seu dia a dia. Lá na igreja está cheio de gente hipócrita. Sem contar o pastor. O que você vai fazer lá? Ele só quer o seu dinheiro. Essas são algumas das maneiras pelas quais as pessoas se opõem à nossa fé. E o risco que corremos é nós ficarmos frustrados, ressentidos, ou queremos devolver na mesma moeda, ou agarrar essas pessoas pelo pescoço e fazer com que elas se convertam, ou então a gente acaba se deixando levar pelo desânimo, pela desistência, e aí a nossa fé também se enfraquece e até desaparece. O salmista lida com esse desafio, ele pede força e direção para manter o seu compromisso com a palavra, mesmo com outras pessoas não se importando com a sua fé. Ele diz assim: tenho vivido com justiça e retidão, novamente versículo 121, não me abandones nas mãos dos meus opressores. Seja esposo, marido, filhos, amigo, patrão, colega de trabalho, seja quem for, você deve dizer a Deus: Deus, não me abandones nas mãos dessa pessoa que se opõe à minha fé. Faça como o salmista, clame ao Senhor para que ele entre em ação. Já é tempo de agir, Senhor, pois a tua lei está sendo desprezada. Ele pede que Deus intervenha, quebrantando o coração dessas pessoas, convertendo essas pessoas. E ele também tem uma convicção grata a Deus pela sua palavra que faz ultrapassar todas essas barreiras.
Ele vê a palavra como uma coisa mais preciosa, o bem mais precioso do que qualquer outra coisa desse mundo. Eu amo os teus testemunhos mais do que o ouro puro. Não tem nenhuma outra coisa nessa vida terrena mais preciosa para o salmista do que os testemunhos, os mandamentos da palavra de Deus. Então ele se apega a esses mandamentos de acordo com o valor que eles possuem em si mesmos. Concluindo, é perigoso sair porta afora das nossas casas e botar o pé na rua. A gente realmente não sabe aonde pode ir parar. Entretanto, a palavra de Deus nos traz essa relação com este Deus, uma relação em que nós o tememos, o reverenciamos, confiamos na sua ajuda, na sua presença e confiamos que a palavra dele é luz clara que clareia caminhos. É lâmpada para mostrar onde devemos pisar, que comportamentos escolher, que leituras fazer da vida. É luz que fortalece o nosso coração que se esfria. E essa mesma palavra nos fortalece para enfrentar a oposição que vem contra nós na nossa jornada com o Senhor. Essa é a reflexão que eu gostaria de ter deixado com você hoje sobre a importância do Salmo 119 para a minha vida e para a sua vida. Eu espero que tenha sido útil, tenha valor para você e você saiba exatamente como colocar tudo isso em prática na sua vida. E eu espero também que você deixe seu like aí nesse vídeo, compartilhe esse link com bastante gente, se inscreve no nosso canal, escreva também seus comentários e vamos avançando juntos, caminhando na palavra de Deus. Vamos fazer uma oração. Graças te dou, Senhor, pela tua palavra que é luz para o nosso caminho, tua palavra que fomenta dentro de nós um relacionamento correto com o Senhor, de temor e reverência para contigo. E essa mesma palavra nos dá força para enfrentar aqueles que se opõem a essa nossa jornada espiritual. Nos ajuda a entender isso e abraçar a tua palavra de corpo e alma e segui-la de todo o coração, pois sim, ela vale mais do que ouro, do que todo o ouro puro desse mundo. Louvado seja teu nome, no nome bendito de Jesus, o nosso Salvador. Amém.